continuando. E ao entrar, que eu bati a porta, de repente eu senti um som terrível de vidros espatifando e caindo as escadas abaixo, sons de madeira se rompendo, que alguém estava, que alguém tinha chutado, estava chutando as madeiras para despregar daquela janela. E logo o pensamento veio à minha mente: é um malfeitor, é um ladrão querendo entrar aqui. Mas aqui não tem nada para roubar. Então, na minha mente ele veio para fazer mal a mim e a nós que estamos aqui, né? Então, eu peguei a minha filhinha de 3 aninhos e coloquei debaixo do armário da minha pia, porque não tinha para onde correr. Não tinha para onde esconder meus filhos, não tinha como eu proteger eles nessa casa que não tinha porta, não tinha. As janelas eram frágeis, né? Apenas com um tapa a janela já se abria. E eu peguei a minha filha, nisso que ele está já rompendo essa janela que dava para a minha varanda, e logicamente em seguida já era a minha janela da entrada da cozinha. Eu peguei a minha filhinha de 3 anos e botei dentro do armário da cozinha, debaixo da pia. E falei para ela: não saia, fique quieta aí, não saia por nada desse mundo, fique escondida aí, não saia. E fechei esse armário, corri, peguei a minha neném, porque a menina, eu falei: corre e fica trancada no banheiro, apesar de que não adiantaria, porque a porta era uma porta de ripas, irmãos. Então, mas para ela ficar mais segura um pouco, eu falei: fique dentro do banheiro. E peguei a minha neném, que estava dormindo, peguei e coloquei debaixo da minha saia. Eu estava, fazia muito frio, eu estava com uma saia de lã bem rodada e eu escondi a minha neném de trás de uma estufa a gás e eu fiquei nessa, tentei esconder as minhas 2 meninas. Então, eu peguei em seguida, isso eu fiz em questão de segundos, enquanto ele estava tentando entrar dentro da minha casa. E era muito fácil entrar. Mas eu ajoelhei e fui ao telefone, e tinha um telefone nessa casa, porque era uma das sedes principais, né? Era uma das sedes, né? Essa caseta com esse telefone. Haver um telefone no Chile era uma coisa só para gente rica. E quando eu peguei no telefone e eu liguei para os carabineiros de Chile. Carabineiros eu falo carabineiros porque a polícia no Chile era o exército. Então eles chamavam carabineiros, a polícia, né? Era a polícia do Pinochet. E eles eram muito disciplinados, eles eram muito eficientes, né? Eles eram acostumados à luta, à guerra. E eu telefonei, porque perto da minha casa havia uma polícia, né? Uma coisa de polícia, né? Então, perto da minha casa havia um posto policial e eu telefonei, só que com assim o nervosismo, eu não conseguia falar em espanhol. Eu falava muito bem espanhol, mas eu não conseguia me expressar porque vinha só o meu idioma, devido ao nervosismo. E a atendente falava: senhora, se acalme, fale devagar e tente falar em espanhol. Então, nisso eu olhei para fora pela janela e cada vez que relampeava assim, dava aquele relâmpago, né, aquele clarão do relâmpago, eu já estava vendo a silhueta do, desse homem, né?
e ele me parecia um gigante, ele era enorme. E eu só via a silhueta, porque ele, ele tinha olhado e visto que eu estava com o telefone na mão. E aí eu acho que ele ficou pensando, eu entro ou não. E ele levou a mão para abrir e eu comecei a falar em espanhol para que ele ouvisse também. Orei a Deus, falei, Senhor, me ajude a falar em espanhol. E assim eu consegui. Eu olhava, não tirava os olhos da janela, não tirava os olhos da mão dele, que ele estava tentando abrir a janela, e eu gritava, vocês já estão aí, eu falava em espanhol, né? Obrigada, vocês já chegaram, vocês estão aí? Aí a senhora falava, sim, fale que nós já estamos, mas eles já estão chegando mesmo. É, a senhora desligue e eu vou ligar para a senhora. E aí eu bati o telefone e fiquei orando a Deus para que esse homem não entrasse. E o que ele fez? Ele levou a mão, ele era tão alto que ele conseguiu levar a mão, ainda me lembro ele levantando os braços assim, levando a mão, ele alcançou a atingir o teto da varanda e é, tirar a lâmpada, né? Desenroscar a lâmpada para que ficasse escuro. E, e aí o telefone tocou. Quando ele ia entrar, e eu orando a Deus, eu clamando ao Senhor, falando, Senhor, livra-me. E comecei a orar e falar o salmo, esses salmos, né? Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, eu me firmei nesse versículo e clamei a Deus, Senhor, me ajude, cumpra a tua promessa. E nisso o telefone toca, e no que ele estava tentando entrar, ele se afastou com o toque do telefone. Eu não sei se ele, porque no Chile, né, como eu disse, para ver um telefone era algo de uma pessoa bem abastada, pessoas ricas. A maioria não tinha telefone em casa nessa época. Então, ele se reteve ali, mas ele não saiu, ele não foi embora. Eu acho que ele estava, entra ou não. E nesses minutos, eu orei muito a Deus, eu clamei muito a Deus. E pedi o livramento do Senhor, que o Senhor mandasse seus anjos a nos proteger. E então, nesse momento que ele estava tentando entrar, eu, o telefone tocou de novo e eu atendi e a atendente falava, senhora, os carabineiros, os policiais, eles não estão conseguindo entrar. A porta as grades, o portão que dá, eles pularam as grades, mas o portão que fecha a entrada para os fundos, né, para dar na sua casa, eles não conseguiram, eles estão tentando arrombar, mas não conseguem entrar. Aí eu falei, mas ele está quase entrando aqui, por favor, faça alguma coisa, ele já está quase entrando. E eu chorava, né, e clamava a Deus. E nisso que ele ameaçou, ele pôs a mão na janela para dar um empurrão na minha janela. Eu veio 2 faixas de luz. Eu não sei quem já viu assim no cinema, assim, aquela propaganda que fica os holofotes assim, né? Igual em guerra mesmo, aqueles holofotes assim, né? Clareando assim para lá e para cá, cruzando um no outro, e dava bem em cima da minha janela. E, e eu fiquei pensando,
Eu acho que é a polícia que está fazendo isso. Então, ele recuou um pouco, né? Porque ele viu também os holofotes mas ele não saiu, ele não fugiu, ele não foi embora. Só quando é, em seguida, e eu falava, vocês já estão aqui, isso, vocês podem, é só vir direto agora. Sim, sim, venham. E nisso que eu estava falando assim, os policiais haviam dado eles tinham ido para o outro lado, eles tinham ido pela quadra, né, ao longo da quadra, e tinha vindo por cima dos muros. Os carabineiros de Chile, eles são muito treinados e eles vieram pelos telhados, eles vieram pela quadra atrás da minha casa e veio por cima dos muros. É tanto que os cachorros, eu vi assim, o som dos cachorros. Quando os cachorros começaram a latir, aí sim que ele viu que os carabineiros estavam realmente vindo, que ele viu o barulho, ele pulou para dentro da casa, né, dessa casa abandonada, de novo, e eu só vi assim os barulhos ainda dos cacos de vidros, dele entrando assim, eu tava, de repente eu senti o toque, né, do policial batendo na porta, né? Senhora, senhora, está bem? Vocês estão bem? E e eu não conseguia levantar, então eu clamei a Deus para me dar força e, e eu fiquei com medo de abrir a porta. E aí até que o policial, né, eu vi, ele veio para assim, para minha janela assim, então com o clarão das luzes para lá e para cá, eu vi que realmente eram os carabineiros pelo uniforme, né, pelo uniforme, pelo cap que eles tinham, então eu fiquei mais tranquila. E aí eu pude abrir a porta.